Olá, aluno do oitavo ano, tudo bem com você? Eu sou a professora Thaís Tenório e a partir de hoje eu vou estar sendo a professora de filosofia de vocês. Bom, eu espero que a gente em breve possa se conhecer, pode ser por meio de videochamada ou, não sei, presencialmente, né? Mas eu estou muito ansiosa para ministrar essa disciplina para vocês, para que a gente possa aprender juntos e crescer cada vez mais. Vamos lá? Antes de mais nada, e antes da gente começar a falar sobre o assunto da aula de hoje, eu peço que você pegue a sua apostila. O tema da sua apostila é a ética e cultura. E você vai pegar a apostila e vai dar uma lida previamente. Você vai ler e vai identificar e grifar os pontos principais que você encontrar que achar mais importantes. Isso é muito bom porque quando você vier assistir essa videoaula, você já vai estar por dentro do assunto que a professora vai estar falando. Tudo bem? Agora que eu sei que você já leu a apostila sobre o assunto da aula de hoje, a gente pode começar a conversar sobre isso, né? Sobre esse assunto. Então nós vamos começar a falar sobre o assunto que é a ética e cultura para a filosofia. Bom, aqui pelo meu material, eu estou acompanhando que vocês já estudaram, eu pude ver que vocês já viram sobre o indivíduo e a sociedade, a ética e corrupção no Brasil, a crise de valor na sociedade brasileira. Então é muito importante vocês terem visto esse tipo de conteúdo. Hoje a gente vai ver ainda sobre a ética, mas especificamente sobre a etimologia, ou seja, a origem, o significado da palavra ética. A palavra ética vem da palavra grega ethos, tá aí na apostila de vocês, e ela significa costume ou modo de ser. E a ética pode ser definida como um estudo da conduta humana em busca de um bem comum. Então é a ética que vai refletir sobre os princípios que vão nortear a conduta humana, a vida moral, aquilo que é moral, aquilo que é imoral, aquilo que é ético ou não. Para falar a verdade, quando a gente conceitua dessa forma é muito fácil. Mas quando alguém pergunta pra gente o que é ética, a gente não consegue dizer exatamente como que é a ética. Tradicionalmente, a ética é definida como um estudo, uma reflexão das condutas, dos costumes, das ações humanas. Ou seja, a ética ela vai se ocupar em estudar o porquê que aquela prática, aquele costume em determinada sociedade acontece daquela forma. E também tem outra visão de ética, quando a gente fala, por exemplo, que fulano foi ético. Ou seja, quando a ética ela é aplicada à conduta que o próprio ser humano está tendo. Ou seja, se aquela pessoa teve uma atitude correta, geralmente ela é considerada uma pessoa ética. Então a ética ela tem dois princípios. Um deles é avaliar e refletir sobre as condutas humanas e o outro é quando uma pessoa tem atitudes éticas. Além disso, a ética ela nasceu de uma necessidade de se avaliar, se questionar e refletir sobre as condutas que são consideradas morais dentro de uma determinada sociedade. Por exemplo, nem tudo que é moral pode ser considerado ético. Um exemplo bem claro disso é quando a gente fala de uma determinada religião, em que até um tempo atrás eles acreditavam que não era moral dessa religião fazer transfusão de sangue quando a pessoa estava internada e precisando muito de transfusão. Aí o que aconteceu? O Estado, né, interferiu nessa questão e resolveu que pode não ser moral para aquela comunidade religiosa, mas é ético fazer a transfusão de sangue. Então o valor supremo da vida se sobrepõe ali àquela conduta moral daquele grupo religioso. Então esse é um exemplo aí de uma conduta que é considerada correta, que é a não transfusão de sangue nesse grupo religioso, mas que ela foi considerada antiética e ética, na verdade, porque seria antiético não fazer a transfusão de sangue, porque estaria perdendo a vida daquela pessoa. Então se transformou uma conduta que não era considerada ética em uma conduta ética. Qual é a conduta ética? Realizar a transfusão de sangue. A gente fala aí de bioética, de a ética da vida, né, das relações médicas. Então tem muitos exemplos em que a moral nem sempre vai trazer condutas que são vistas de formas boas e corretas para a ética. Então é a ética que vai fazer o homem refletir sobre tudo que o cerca, os costumes, as tradições, as crenças
e também, mais do que refletir, vai fazer ele tomar novas atitudes, vai fazer ele criar novos valores, novas reflexões, tomar novos costumes, daí por diante. Então, um ser humano ético, ele passa a agir com mais inteligência, com convicção, com responsabilidade também. Então, assim, quando a gente fala de ética, não tem como fugir e não falar de moral. E a moral seria aí um conjunto de regras, de comportamentos, de costumes que estão inseridos em um grupo social. Então é assim, a moral é um conjunto de regras e de princípios que vai determinar a conduta dos indivíduos dentro de uma determinada sociedade, de um grupo social. É a moral que vai dizer, dentro daquele grupo social, daquela comunidade, o que é certo ou o que é errado. E nem sempre o que é considerado moral dentro de uma sociedade, de uma comunidade social, vai ser considerado ético. Então, quando a gente fala de ética, não tem como a gente fugir e não falar sobre a moral. Elas caminham juntas. Elas não vão se confundir, mas elas vão sempre caminhar juntas. A moral é um conjunto de princípios e de regras de um povo, de uma comunidade, dentro de um grupo social. Enquanto que a ética vai ser a reflexão, o exercício de refletir sobre essa moralidade, sobre esses costumes, essas práticas e esses princípios que são aí conduzidos pela moral dentro do grupo social. Então, como a gente já falou sobre o que é a ética, um pouquinho de moral também, agora a gente vai falar sobre o que é a cultura. A cultura é um registro coletivo de práticas humanas registradas no tempo e no espaço. Ou seja, é tudo aquilo que a gente consegue construir ao longo da história é considerado como cultura. Os costumes, os hábitos, as crenças, as tradições, a música, a linguagem, a escrita, as relações políticas e as relações sociais são consideradas aí cultura. Então a cultura ela vai traduzir, vai transmitir comportamentos que são considerados como certos ou errados dentro de uma determinada sociedade. Essa cultura vai sendo repassada de geração em geração como verdade dos fatos. É algo que vai interferir na cultura e fazer com que ela se modifique, ou seja, ela vai poder ser modificada ao longo do tempo. É o que a gente chama de ética. Não foi o que eu falei ainda há pouco, que a ética é o exercício reflexivo sobre as condutas morais? Então a ética também vai refletir sobre a cultura. A partir do momento que a ética reflete sobre o que é ou não cultura, o que é uma conduta moral ou não, os costumes, ela passa a agir eticamente, a agir reflexivamente sobre aquela realidade. Então a ética, à medida que ela vai ganhando importância dentro de uma sociedade, ela é capaz de modificar e transformar culturas. Então, além de refletir sobre cultura, refletir sobre moralidade, costumes e tradições, a ética é capaz de transformar, de fazer transformações. Ainda falando sobre cultura, é muito importante a gente lembrar sobre a pluralidade e a diversidade de culturas. Então, assim, o mundo é composto por civilizações, várias sociedades e povos e populações. Então, cada uma delas tem hábitos e culturas diferentes, não é verdade? Então, são modos de agir, comportamentos, relações políticas, sociais, trocas comerciais, linguagem, a arte. Então, tudo aquilo que compõe aquela civilização, aquele povo, a sociedade, faz parte da cultura. E nenhuma cultura é parecida com a outra. Todas as culturas são diversas. Então, todas as culturas são diversas. E isso a gente vai chamar de pluralismo cultural, de diversidade cultural. Então é muito importante a gente refletir sobre essa diversidade cultural, porque a gente faz a gente entender de que a cultura ela não é simples, ela não é apenas uma, e não tem uma cultura certa ou uma cultura errada. Então todas as culturas são importantes. Isso faz a gente refletir também sobre a importância de se respeitar a cultura do outro. Para fechar, tudo que a gente já viu aqui, a gente falou sobre o que é a ética, a etimologia da palavra ética, o significado, de onde ela surgiu. A gente falou um pouquinho sobre o que é moral. A gente falou da cultura e a relação da ética com a cultura, que a cultura é todo o conjunto de costumes, de moral, de valores e de princípios de uma determinada sociedade, que é repassado de geração em geração ao longo da história, mas que ela pode sofrer transformações e ser modificada por quem? Pela ética. Então a ética é o exercício da reflexão sobre tudo aquilo que a gente tem na sociedade, sobre a cultura,
a moral, os costumes, os princípios. É isso. Eu espero que vocês tenham entendido o conteúdo, ética e cultura. Na próxima aula, a gente vai dar sequência a esse conteúdo e a gente vai trabalhar um outro ponto que também é muito importante. Eu espero vocês aqui na próxima aula, na próxima videoaula. Espero que vocês também tenham gostado da aula de hoje. Um forte abraço e até a próxima!